Como um garoto de 16 anos de idade, confrontado com a dolorosa perda da mãe, deixou para trás a segurança de uma vida na fazenda para mudar-se para Detroit e criar um dos maiores impérios automotivos que esse mundo já viu. Henry Ford revolucionou a indústria automotiva numa época em que os principais meios de transportes eram carruagens e trens, e os automóveis, se é que podiam ser chamados assim, eram apenas um brinquedinho para os ricos. Fique neste vídeo para descobrir a jornada do fundador Henry Ford, desde sua infância humilde na fazenda ao sucesso no mundo automotivo. Criadora de carros icônicos como Mustang e Ford GT, vencedora nas pistas de corrida, até mesmo humilhando a gigante Ferrari, inserido no mercado de SUVs, caminhonetes, caminhões e carros populares, e presente em dezenas de países ao redor do mundo. Como Henry Ford, um garoto que estava destinado a assumir a fazenda da família, conseguiu conquistar uma fortuna pessoal equivalente a 200 bilhões de dólares, e criar um sistema de produção revolucionário que moldou a indústria e por décadas foi o principal sistema de produção em massa. Talvez hoje a Ford não esteja em seus tempos áureos, mas ainda assim, após 4 gerações liderando a empresa e após muitos fracassos e sucessos, permanece de pé. Como Henry Ford criou esse império? Prepare-se, pois eu vou te contar agora. Em 1847, William Ford, assim como milhares de irlandeses, muda-se da Irlanda para a América, para fugir da grande fome que assolou seu país durante os anos de 1845 a 1849. Ele se estabelece no estado do Michigan, mais precisamente na cidade de Dearborn, a 20 km de Detroit. Lá, constrói sua nova vida e conhece Mary Ann Littlewood, também com raízes europeias. Em 1861, William e Mary se casam e passam a levar uma vida juntos em uma fazenda. 2 anos depois, no dia 30 de julho de 1863, nasce o primeiro filho do casal, Henry Ford. Desde muito cedo, Henry Ford mostrou habilidades para a invenção e principalmente para a mecânica. Ele costumava consertar as máquinas agrícolas de seu pai e até mesmo era chamado pelos vizinhos para fazer reparos em suas máquinas. O garoto também mostrou aptidão no conserto de relógios e costumava consertar os relógios nos arredores de onde morava, tudo isso sem cobrar um único centavo. Henry fazia os consertos e reparos por pura curiosidade e vontade de aprender. Ele gostava de saber como as coisas funcionavam e qual era a função de cada engrenagem e peça. Porém, os consertos de relógios eram feitos à noite secretamente em seu quarto, pois seu pai não aprovava a ideia do filho prestar serviços de graça, além de também desejar que o filho se tornasse um fazendeiro. Henry Ford frequentou escolas rurais e trabalhava na fazenda após as aulas e nos períodos de férias escolares. Infelizmente, quando ainda tinha 12 anos de idade, Henry Ford enfrentou a perda de sua mãe. Mary faleceu enquanto dava luz a seu 6º filho, que também morreu logo após o nascimento. William Ford ergueu a cripta mais alta do cemitério em homenagem à falecida mulher, e seu filho, Henry Ford, não permaneceu muito tempo com o pai na fazenda após a morte da mãe. Apenas 3 anos depois, em 1879, aos 16 anos de idade, Henry Ford deixa a fazenda e parte rumo a Detroit, onde consegue um trabalho na loja Michigan Car Company, e posteriormente se torna um aprendiz na James Flower & Brothers Machine, trabalhando 10 horas por dia. Após aproximadamente um ano, Henry passou a trabalhar na Dry Dock, sempre mantendo o conserto de relógios como trabalho secundário. Henry trabalhou em diversas empresas em um curto período de tempo e também frequentou uma escola de comércio, sempre buscando aumentar seus conhecimentos de mecânica, através da leitura e da prática. Em 1885, entrou para a companhia Westinghouse Engine, empresa do magnata George Westinghouse, assíduo defensor da corrente alternada e financiador de Nikola Tesla. Na Westinghouse Engine, Henry Ford teve seu primeiro contato com um motor a combustão interna, e quando Henry reparou o motor, aproveitou para estudar o máximo que pudesse sobre ele. No ano de 1886, Henry conheceu Clara J. Bryan, filha de um fazendeiro com quem firmou um noivado. E como presente de casamento, seu pai, William Ford, lhe ofereceu 80 acres de terra para Henry morar e tocar uma serraria. Henry aceitou a oferta e, junto de sua esposa, se mudou para a fazenda e começou a trabalhar na serraria. Lá, Ford trabalhava vendendo tábuas e consertando motores usados. Nessa mesma época, Henry Ford construiu um trator a vapor, com um motor de 1 cilindro. Em 1888, após se casar, Henry Ford retornou a Detroit com a esposa, onde conseguiu um emprego na Edison Illuminating Company, empresa de Thomas Edison, maior rival de George Westinghouse. E 2 anos após integrar a equipe da empresa, Henry se tornou engenheiro-chefe. 4 anos depois, em 1892, o engenheiro Charles Duryea criou o primeiro carro com motor a gasolina funcional dos Estados Unidos. Henry, leitor assíduo de artigos e revistas sobre motores, ficou impressionado com o feito de Duryea, e a partir deste momento focou seus esforços em criar seu próprio automóvel, num galpão atrás de sua casa.
Após 4 anos de esforços, no dia 4 de junho de 1896, Henry Ford conseguiu criar seu primeiro veículo movido a gasolina, conhecido como o Quadricycle. Esse veículo era parecido com uma carruagem sem cavalos. Henry testou seu carro e percorreu 1000 milhas, o equivalente a 1.600 km, e logo após vendeu o automóvel por $200. O sucesso do Quadricycle incentivou Ford a continuar a produzir veículos, e talvez esse foi o estopim que fez ele construir seu império no futuro. Ford usou os $200 que ganhou para construir outro veículo. Por volta de 1899, Ford já havia feito 3 veículos. Com a experiência adquirida, encorajou-se a pedir demissão da Edison Illuminating Company e manter seus esforços apenas na construção de mais veículos. Então, junto de 2 sócios e com o apoio de um grupo de empresários, no mesmo ano fundam a Detroit Automobile Company, extinta no ano seguinte, pois os sócios não quiseram adotar a ideia de Henry Ford de criar um modelo de produção de veículos em massa. No ano seguinte, fundou sua segunda empresa, a Henry Ford Company, onde focou esforços em construir automóveis de corrida, mas foi desligado da própria empresa por não cumprir o esperado pelos investidores. Porém, com a ajuda de Harold Hills, projetista de automóveis e outros ajudantes, Ford continuou a fabricar modelos de corrida, como por exemplo o Ford 999. Esses carros renderam algumas vitórias e também recordes de velocidade. Por conta disso, Henry Ford conseguiu publicidade e, consequentemente, suporte financeiro para financiar seus projetos. Mas o principal motivo a chamar a atenção dos investidores foi quando Henry Ford, arriscando a própria vida, desafiou o maior piloto de corrida dos Estados Unidos na época, recordista de velocidade e vencedor de inúmeras corridas. Com o apoio que precisava, em 16 de junho de 1903, aliado a Alexander Malcolmson, um empresário do ramo de carvão, juntamente a um grupo de investidores, Ford finalmente funda a empresa que colocaria seu nome na história e mudaria os rumos da indústria, a Ford Motor Company. O primeiro carro produzido pela nova empresa demorou cerca de 1 mês para ser vendido, mas depois disso os pedidos e a produção aumentaram rapidamente. Durante o primeiro ano, a empresa fabricou e vendeu 1.708 veículos, que foram vendidos por $850 cada. E nisso, a empresa conseguiu um retorno de 100% sobre o investimento. Com os lucros obtidos, a empresa aumentou a produção e mais de 5.000 carros foram vendidos entre 1904 e 1905. Em 1905, Ford entrou em discordância com um de seus sócios, Alexander Malcolmson. Ford acreditava que um modelo simples e popular de carro seria mais interessante para o futuro e para o caixa da empresa, enquanto Malcolmson queria produzir um modelo de carro mais caro focado na elite. Por conta disso, no ano seguinte, Malcolmson deixou a presidência da empresa e Henry Ford assumiu o posto, podendo a partir daí executar suas ideias livremente. Henry Ford desde o início tinha o desejo de construir um carro que custasse no máximo $500, então assumiu em sua empresa a política de produzir um carro mais barato e que tivesse todo o processo e design padronizado, e que tivesse um custo mínimo de manutenção. Então, a Ford Motor Company projetou o Ford modelo N, que posteriormente foi melhorado, dando origem ao icônico e revolucionário Ford T. Nos anos seguintes, a Ford viria a produzir e vender mais de 15 milhões de unidades do Ford modelo T, modelo esse que funcionava de maneira muito diferente do que estamos acostumados nos dias atuais. O Ford T possuía 3 pedais, assim como os carros manuais de hoje, porém o acelerador era acionado através de uma alavanca no volante. Já os pedais, o direito acionava o freio, o do meio acionava a ré e o pedal esquerdo acionava as 2 marchas do carro. Quando pressionado por inteiro, engatava a primeira marcha. Quando pressionado até o meio, ficava em ponto morto. E se o motorista tirasse totalmente o pé, a segunda marcha era engatada. No ano de 1909, deu-se a notícia de que a Ford usaria o chassi do modelo T em todos os carros. Logo após essa notícia, Henry Ford disse sua icônica frase: "O cliente pode ter um carro pintado com a cor que desejar, contanto que seja preto." Durante 1912 a 1914, a Ford instalou métodos de produção em massa, que incluíam linhas de montagem de movimento contínuo, o que possibilitou que a Ford Motor Company fabricasse um veículo a cada 93 minutos, o que viria a diminuir para um carro a cada 15 segundos em 1925. Segundo Ford, o trabalho deveria vir até o homem, e não o homem até o trabalho. Graças a esse sistema, em 1913 a Ford já fabricava 800 carros diariamente. O sistema de produção criado por Henry Ford e implementado em sua própria empresa, posteriormente ficou conhecido como Fordismo. Fordismo foi um sistema de produção que se destacou pela aplicação eficaz da linha de montagem semiautomática, gestão diferenciada do trabalho e produção em larga escala. Seu objetivo era reduzir os custos de produção, possibilitando a redução dos preços dos produtos, ampliando o acesso ao maior número de consumidores e aumentando os lucros das empresas. Embora esse sistema possuísse
infinitas vantagens para a indústria e também algumas vantagens para os funcionários, como um salário maior e uma carga de trabalho menor do que as demais empresas da época, ele também podia ser negativo para os funcionários, pois os mesmos não recebiam mais qualificação e executavam um trabalho repetitivo e desgastante. Esse sistema, embora revolucionário, entrou em declínio na década de 1980, com o surgimento do toyotismo. Em 1915 já haviam mais de 1 milhão de Fords modelo T fabricados. Nos anos subsequentes, a Ford cresceu ainda mais, e em 1918, metade dos carros em circulação nos Estados Unidos eram do modelo T. E Henry Ford era um dos homens mais ricos do mundo. Trabalhando a poucos quilômetros do lugar onde nasceu, de dentro de sua sala, Henry Ford administrava a maior fábrica de automóveis do mundo, conhecida como River Road. Situada às margens do rio Road, a fábrica era multimodal e tinha linhas férreas para receber trens com matéria-prima e também navios que vinham do Atlântico e tinham acesso pelo rio. Henry Ford acreditava que para dominar o mercado e manter os custos baixos, deveria produzir tudo. Suas fábricas tinham que se automanter. Por conta disso, no século XX, a Ford tinha suas próprias minas de ferro e carvão, plantações para extrair madeira, uma grande frota de barcos e navios e suas próprias estradas de ferros e locomotivas para trazer matéria-prima. E em sua fábrica gigante tinha fornalhas imensas para fabricar o próprio aço e a maior forja do mundo para moldar peças de metal. Conforme os negócios da Ford se desenvolviam, tornou-se muito claro que a empresa não deveria se concentrar em um único local, e sim expandir-se pelo mundo. Então a Ford passou a criar instalações em todos os cantos dos Estados Unidos e também expandiu para outros países, como por exemplo o Brasil. A Ford Motor Company era um verdadeiro monopólio nos Estados Unidos, e Henry Ford, nem em seus piores pesadelos, imaginaria que surgiria um concorrente capaz de tomar uma fatia deste mercado. Mas havia um homem, Pierre Dupont. Pierre Dupont era da terceira geração de uma família de imigrantes franceses, que migraram para os Estados Unidos em 1801 e construíram fortuna durante a Guerra Civil Americana, vendendo explosivos para o exército dos Estados Unidos. Pierre Dupont perdeu o pai quando tinha apenas 14 anos de idade. Seu pai estava fabricando uma dinamite enquanto Dupont aprendia o processo com ele. O pai pediu para ele ir até a casa buscar o relógio, enquanto Dupont voltava, uma grande explosão tirou a vida de seu pai. Ele deveria herdar a empresa, mas seu tio usurpou seu posto. Dupont dedicou-se a estudar química e princípios de administração no MIT. E como ele já previa, seu tio acabou com a empresa, deixando-a à beira da falência. Então ele a comprou de seu tio por um preço muito menor e retomou seu lugar de direito. E essa não seria a primeira vez que ele compraria uma empresa falida. Anos depois, ele compraria a General Motors. Pouco a pouco, Dupont construiu um monopólio no mercado de pólvora e munições. Sua empresa já estava consolidada e quando ele tinha a indústria toda em suas mãos, em 1914 começa a Primeira Guerra Mundial. Nesta mesma época, Dupont viu a oportunidade de comprar parte de uma empresa muito promissora, que estava tendo bons lucros, porém estava sendo mal administrada. Então ele investiu parte de sua fortuna na General Motors, mas ainda não estava na hora de competir com Henry Ford. Dupont tinha 4 anos de guerra pela frente. Afinal, sua empresa era a maior fabricante de pólvora e munições dos Estados Unidos. Após o término da Primeira Guerra Mundial em 1918, Dupont estava mais rico do que nunca e poderia finalmente focar na General Motors. Então, 2 anos depois, em 1920, ele aumentou sua participação na General Motors, tornando-se presidente da empresa. E a partir daí, ele seria uma pedra no sapato de Henry Ford. Ford modelo T chegou em seu auge no ano de 1925, vendendo milhões de unidades anualmente. No entanto, seu fim estava próximo, e o último Ford modelo T foi fabricado e vendido no ano de 1927. Ao longo de seus 19 anos no mercado, o modelo T vendeu mais de 15 milhões de unidades em todo o mundo. E esse modelo, que em 1909 era vendido a $950, passou a ser vendido a $295 ao longo da década de 1920. A concorrência da General Motors vinha forte nos anos 20. Quando Dupont assumiu a presidência da empresa, ele fez uma reestruturação completa, e na metade do século 20, a Ford foi superada pela GM. Enquanto a Ford Motor Company trabalhava na substituição do Ford modelo T por um modelo mais atual, 4 a cada 10 veículos vendidos nos Estados Unidos eram da General Motors, e esse número só crescia. Outros concorrentes também surgiram, a Chrysler foi um deles. Após Walter Chrysler romper sua parceria com a General Motors, sua empresa passou a fabricar carros mais modernos e velozes. No entanto, a concorrência da Ford com a Chrysler era muito menor do que a concorrência com a GM. A General Motors praticamente obrigou a Ford a produzir carros coloridos. Você se lembra da frase, o cliente pode ter um carro pintado com a cor que desejar, contanto que seja preto? Então, além da GM passar a produzir carros coloridos e acabar com a era dos carros pretos da Ford, ela também acabou com o monopólio de Henry Ford. Agora, Henry Ford tinha concorrência. Então, sua empresa deveria fazer algo a mais além do básico. Durante a década de 30, a Ford fabricou carros mais velozes e com um design inovador para se destacar no mercado automobilístico. A empresa lançou modelos como o Ford V8, introduzindo um motor de 8 cilindros que oferecia um desempenho superior aos veículos concorrentes. Além disso, a Ford investiu em pesquisas e desenvolvimento para aprimorar a aerodinâmica dos carros, buscando melhorar a velocidade e eficiência. O Ford V8 de 1936
foi um dos primeiros carros de produção em massa a apresentar freios hidráulicos, o que melhorou significativamente a capacidade de frenagem e segurança dos veículos. Essas inovações e a atenção ao design permitiram a Ford se destacar em um mercado competitivo, oferecendo carros mais velozes, elegantes e tecnologicamente avançados aos consumidores. Outro fato emblemático acontecido na década de 1930 foi a iniciativa da construção da Fordlândia, uma cidade no coração da Amazônia. Embora a Ford já estivesse no Brasil desde 1919, quando fundou sua fábrica na cidade de São Paulo, a iniciativa de construir a Fordlândia ocorreu somente uma década mais tarde. Localizada no interior do Pará, às margens do rio Tapajós, essa cidade foi criada por Henry Ford para produzir seringueiras e produzir borracha para os pneus de seus carros. Ele queria reduzir a dependência das fontes de produção orientais controladas pelos britânicos. A cidade recebeu um investimento de mais de 2 milhões de dólares e foi projetada como uma vila americana. Cerca de 5 mil pessoas de vários estados brasileiros e mais de 20 países trabalharam na construção. Foram plantadas mais de 1.900.000 seringueiras, além da construção de casas, usina elétrica, serraria, fábrica de gelo, hospital, sistemas de água e esgoto, oficinas mecânicas, escolas e outros serviços necessários para a comunidade. No entanto, uma epidemia causada por um fungo afetou severamente as seringueiras, tornando-as inúteis. Em 1934, a Ford trocou parte das terras por uma área chamada Belterra, a cerca de 60 km da cidade de Santarém, onde plantou mais de 3.200.000 seringueiras, investindo mais de 8 milhões de dólares. No entanto, as doenças das plantas e os desafios logísticos, como o rio navegável apenas 3 meses do ano, tornaram o empreendimento ainda mais difícil. A escassez de alimentos e materiais, bem como as doenças tropicais, complicaram a vida na região, e a Fordlândia deixou de ser viável. Porém, Henry Ford tinha preocupações maiores que uma cidade fracassada no Brasil. No ano de 1939, os rumos da Ford de toda a indústria viria a mudar. Mais uma vez. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Ford Motor Company, como muitas outras empresas automobilísticas dos Estados Unidos, voltou seus esforços para a produção de equipamentos militares e suprimentos de guerra. Em 1942, a produção de veículos comuns da Ford teve de ser interrompida, e a empresa teve que trabalhar exclusivamente no esforço de guerra. Então, a Ford Motor Company converteu suas fábricas para fabricar uma variedade de produtos destinados ao esforço de guerra. A Ford produziu uma grande quantidade de veículos militares, incluindo caminhões, jipes, ambulâncias e veículos blindados. A empresa também fabricou motores de avião, componentes aeronáuticos, aviões bombardeiros e outros equipamentos militares. Durante o período da Segunda Guerra Mundial, a empresa era presidida por Edsel Ford, filho único de Henry Ford, que por muitas vezes salvou a Ford enquanto presidia a empresa. Edsel foi o responsável por comandar toda a produção, incluindo a gigante frota de aviões bombardeiros B-24. A Ford fabricou 19.000 bombardeiros durante a Segunda Guerra Mundial, sendo um B-24 fabricado a cada hora. A pressão imposta em Edsel Ford acabou prejudicando muito sua saúde, fazendo com que ele desenvolvesse um câncer estomacal em 1942. No ano seguinte, Edsel contraiu uma bactéria após beber um copo de leite vindo de uma das fazendas da Ford. Já com a saúde comprometida por conta do câncer, Edsel faleceu em 26 de maio de 1943. A causa oficial da morte foi listada como febre ondulante por beber leite contaminado. Embora muitas pessoas acreditem que Edsel na verdade adoeceu por conta de seu péssimo relacionamento com seu pai, Henry Ford. Após a morte do filho, Henry Ford se viu obrigado a novamente assumir a presidência da Ford Motor Company, mas não ficou por muito tempo. Seu neto, Henry Ford II, que acabara de voltar da Marinha, assumiu um cargo de liderança na empresa em 1943, e naturalmente, ele seria o sucessor de seu pai. Agora, neste caso, de seu avô, que já estava em idade avançada. Os executivos da empresa diziam que um garoto não poderia dirigir a empresa, e de certa forma, seu avô também acabou concordando. Mas, ao ser pressionado pela esposa e pela nora, Henry Ford acabou cedendo a presidência da empresa, e seu neto, Henry Ford II, assumiu o cargo em 21 de setembro de 1945. Henry Ford II culpava o avô pela morte precoce do pai, e jurou vingar o pai reconstruindo a Ford Motor Company como um monumento à sua memória. A guerra tinha acabado e a Ford Motor Company voltou sua atenção para a produção de veículos de passageiros e a retomada do mercado automobilístico civil. Os próximos anos seriam muito bons. Iniciava-se uma nova era na Ford Motor Company, sob o comando de um jovem recém-retornado da guerra de 28 anos, com uma visão diferente de mundo. Esse seria o renascimento da Ford, e pode-se dizer que essa foi sua era de prata, sendo o segundo grande período de estabilidade e crescimento da empresa. Logo após retornar à produção de veículos civis, a Ford, sob o comando de Henry Ford II, criou o Super Deluxe Tudor, um veículo sedã que serviu como carro para o presidente Harry Truman. O rápido retorno da Ford à produção de veículos a colocou novamente na frente da General Motors. Os carros já não eram mais como no começo. Agora eles eram mais rápidos, mais robustos e mais charmosos. Perdia-se aquela aparência de carruagem motorizada que os antigos carros tinham, dando lugar para veículos mais
mais aerodinâmicos. Embora a Ford tivesse retomado rapidamente a produção de veículos civis, a empresa ainda não havia conseguido alcançar seu volume de produção pré-guerra. Os Estados Unidos tinham saído vencedores da Segunda Guerra Mundial, e agora havia se tornado a maior potência bélica e econômica do mundo, e os americanos, mais do que nunca, queriam comprar. Com a indústria automotiva parada desde o início da guerra, a demanda por veículos novos era grande, e a Ford ainda não estava em sua capacidade total. Então, em uma das maiores jogadas publicitárias da história da empresa, a agência de publicidade da Ford criou uma campanha promocional onde dizia "Há um Ford no seu futuro" e mostrava algumas partes do novo Ford Super Deluxe V8, que seria vendido pela Ford, em uma bola de cristal. A empresa divulgou uma data para apresentar o novo veículo por inteiro e nomeou esse dia como Dia V8. E no dia 26 de outubro de 1945, mais de 1 milhão de americanos lotaram as concessionárias para a apresentação pública do novo Ford Deluxe V8. E quase meio milhão prontamente fizeram seus pedidos. Após a emocionante apresentação pública do novo Ford Super Deluxe V8, a Ford Motor Company estava novamente no topo, com uma demanda maciça por seus veículos. No entanto, assim como em todas as histórias, há momentos de despedida. Infelizmente, no dia 7 de abril de 1947, às 23h40 de uma segunda-feira, o mundo se despedia do pai do automóvel, Henry Ford. O fazendeiro que saiu do campo e deu início a todo esse império, morreu em sua casa em decorrência de uma hemorragia cerebral. No momento de sua morte, as enchentes do Hill Road, que corria pelo terreno de sua casa, cortaram a energia elétrica. Abajures de querosene e velas eram as únicas fontes de luz na casa, criando uma cena semelhante ao seu nascimento, no mesmo condado 83 anos antes. Henry Ford foi sepultado no cemitério da família em Detroit, encerrando assim sua jornada visionária que deixou um impacto duradouro no mundo. As décadas seguintes foram promissoras para a Ford, com Henry Ford II à frente da empresa. Na década de 1950, a produção de automóveis disparou, e o design dos carros foi o diferencial desta época. No início da década, haviam 25 milhões de carros em circulação nos Estados Unidos, a maioria fabricado antes da Segunda Guerra. Já em 1957, esse número quase triplicou, chegando a 67 milhões de automóveis em circulação. Essa ascensão do mercado automobilístico como um todo deu origem a novas categorias de negócios. Surgiram os clássicos restaurantes drive-in, cinemas drive-in e rodovias foram criadas e melhoradas por todo o país, criando uma nova tendência de publicidade, os outdoors, que eram colocados ao longo das estradas. O início da era espacial em 1957 refletiu também no estilo dos carros, que passaram a ter caudas longas inspiradas nos foguetes, lanternas vermelhas bem vibrantes e muito cromado. Um exemplo é o Ford Thunderbird, 1957, o modelo preferido da década de 50, que rivalizava com o Cadillac Eldorado. Em 1960, os compradores de carros passaram a exigir veículos menores. Então, mais uma vez, toda a indústria mudou o design de seus carros. A Ford se baseou no design do Ford Thunderbird de 1957 e criou o Falcon, que foi muito popular no início da década. Porém, em 1964, a Ford criaria dois de seus carros mais emblemáticos. Um deles era o Ford Mustang, que 2 anos depois passou a rivalizar com a Chevrolet Camaro. O Mustang criou uma nova tendência de carros e até hoje é o único carro da Ford que tem seu próprio logotipo. Mas algo muito interessante aconteceu um ano antes. Em 1963, Henry Ford II, que ainda presidia a empresa, tentou comprar uma empresa de carros italiana, fundada em 1947. Essa empresa era a Ferrari. Henry quis comprar a Ferrari para poder competir com o Corvette da GM. Já estava quase tudo certo para a Ford consolidar a compra da Ferrari. Porém, de última hora, o temperamental Enzo Ferrari acabou desistindo, pois acreditava que assim perderia o controle da marca que criou e fez vitoriosa durante anos. A venda da Ferrari para a Ford estava cancelada. E como se já não bastasse Enzo Ferrari ter desistido, houve relatos de que Enzo ofendeu Henry Ford II, dizendo que ele não era seu avô, ele era Henry Ford II. E também disse que sua empresa fabricava carros feios em uma fábrica feia. Isso foi a gota d'água para o competitivo Henry Ford II, que a partir deste dia tornou pessoal a disputa com a Ferrari, e estava determinado a humilhá-la da melhor forma possível, nas pistas. Então, no mesmo ano, em 1963, a Ford firma uma parceria com a Shelby Motors, empresa de Carroll Shelby, para construir um veículo que fosse capaz de correr e vencer as 24 horas de Le Mans. Carroll Shelby ficou encarregado da construção do carro e também de administrar a equipe de corrida. Então chamou junto para o projeto o piloto Ken Miles, que foi um dos principais responsáveis pela criação do modelo de carro que viria a detonar a Ferrari, o Ford GT40. No ano de 1964, o Ford GT40 é criado. E 2 anos depois, a Ford conquista uma vitória histórica nas 24 horas de Le Mans. A cena emblemática de 3 Ford GT40 cruzando a linha de chegada ao mesmo tempo marcou um triunfo extraordinário para a Ford, encerrando a corrida na primeira, segunda e terceira colocações. Essa vitória foi apenas o começo de uma sequência impressionante de vitórias do Ford GT40 em Le Mans. Nos anos seguintes, o GT40 venceu consecutivamente as 24 horas de Le Mans em 1966, 67, 68 e 69, demonstrando a superioridade da Ford nas pistas e encerrando a década de 60
como um legado brilhante para o Ford GT40. Nos anos 70, a Ford enfrentou desafios junto com a indústria automobilística. A crise do petróleo em 1973 impactou a demanda por carros mais econômicos. Seus lançamentos mais relevantes foram o Ford Mustang II, o Ford Maverick e o Corcel. Nos anos 80, os carros de toda a indústria foram perdendo a sua magia. O Ford Taurus 1986 foi o maior sucesso da empresa na década. Em 1987, morre Henry Ford II. Nas décadas seguintes, a Ford fez aquisições de empresas como Jaguar e Land Rover, passou por reestruturações e também investiu em veículos elétricos. Atualmente, em 2023, a Ford Motor Company permanece sendo uma das maiores fabricantes de automóveis do mundo, com uma vasta rede de fabricação e distribuição e um número significativo de concessionárias. A empresa tem um negócio lucrativo de caminhões e SUVs, que ajudou a impulsionar ganhos de participação de mercado nos Estados Unidos. Em 2021, a Ford registrou um recorde de 8 bilhões e 900 milhões em lucros principais e gerou 34,4 bilhões em fluxo de caixa livre nos últimos 10 anos. Além disso, a Ford está se adaptando rapidamente à crescente demanda por veículos elétricos e aumentou suas despesas de pesquisa e desenvolvimento de 6,2 bilhões em 2013 para 7,6 bilhões em 2021. Apesar de enfrentar declínios no volume de vendas de veículos nos últimos 5 anos, acredita-se que melhores anos para a empresa ainda estão por vir. Desde 1957, a empresa possui capital aberto na Bolsa de Valores. E atualmente o CEO da companhia é Jim Farley. A família Ford hoje detém apenas 2% das ações da empresa, mas ainda possui 40% do poder de voto para decisões da empresa. A história da Ford é um testemunho da força do empreendedorismo e da inovação ao longo dos anos. Henry Ford, um visionário cuja jornada inclui desafios e fracassos, emergiu como um dos maiores ícones industriais da história. Apesar de ter enfrentado falências em 2 empresas anteriores, Ford persistiu e em sua terceira tentativa estabeleceu um império industrial que perdura até os dias de hoje, mais de 120 anos depois, continuando a ser um símbolo de inovação e